Olá, estamos de volta depois de muito tempo com o nosso Conversa Franca. E hoje um tema que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo nesse momento. Pós-pandemia, né? Um mundo completamente diferente, com pessoas diferentes. E o tema que eu escolhi para a gente conversar hoje é: você tem sentido as pessoas intolerantes? Porque é uma reflexão que já tem uns dias que eu estava querendo compartilhar com vocês. Eu acho que é um tema muito importante, porque primeiro, a gente está passando por um mundo onde as pessoas, ou realmente pós-pandemia, elas ficaram pessoas mais tranquilas, valorizando mais a família, valorizando mais coisas que talvez antes a gente não tinha tanto tempo, a gente foi pego de surpresa nesse tempo, então a gente realmente começou a valorizar e a ter um pouco mais de cuidado com coisas que talvez antes a gente não tinha. Mas em contrapartida também existem pessoas que ficaram mais estressadas, né, mais intolerantes, mais sem paciência, mais pessoas que julgam mais os outros. E eu acho que isso é uma coisa que tem me preocupado muito e acredito que nós temos que fazer essa reflexão para a gente ter certeza de que o mundo que nós estamos vivendo é um mundo que nós possamos contribuir para melhorar, né? Porque a intolerância, ela vem de vários lados, de vários aspectos. Então, o exemplo é, a gente está na fila de banco, a gente está na fila do avião, eu viajo muito e eu e o João, a gente fica impressionado como as pessoas elas estão sem paciência, como elas estão grosseiras, né? Às vezes a gente está naquela fila de check-in ou na fila de embarque e você percebe as pessoas um pouco mais arredias. Então, tudo que acontece hoje em dia parece que as pessoas estão com um sentimento muito mais aflorado. E a intolerância vem de quando você não enxerga o outro. Mas eu acho que quando a gente se põe no lugar do outro, a gente começa a diminuir a intolerância. Porque a intolerância é você não tolerar aquilo que é diferente de você. A intolerância é você não tolerar aquilo que não te agrada, ou que você não concorda. E não é porque eu não concordo, ou não é porque eu não goste daquilo que eu devo ser intolerante. A intolerância, ela chega no limite onde as pessoas elas vão ficando raivosas, estressadas, começam a brigar com você. Às vezes até a gente vê pessoas hoje que estão batendo em outras, a gente vê pessoas esses dias vi um vídeo de um cara que um senhor buzinou para ele no trânsito, o cara saiu do carro dele, foi lá e deu uma surra no senhor que estava buzinando para ele, porque ele não teve tolerância com a buzina. Então, assim, coisas que a gente nunca imaginou que a gente fosse viver e que a gente fosse passar, e nós estamos passando. E eu fico me questionando por que nós estamos permitindo que isso aconteça. Então, o que eu posso fazer para fazer diferença? O que você pode fazer, né, dentro da sua realidade para que você também faça diferença? E um dos pontos mais importantes que eu acho é olhar para o outro como você olha para você. Se põe no lugar do outro. Será que naquele momento aquela pessoa não estava com algum problema? Será que aquela pessoa está chateada porque ela também foi tratada mal por alguém e ela está descontando, né, no outro? Eu não sei quais são os motivos. Eu sei que a gente precisa sempre pensar que nós temos que dar o benefício da dúvida. Que mundo é esse que a gente está trazendo para as pessoas que a gente ama? Então, assim, eu tenho muita preocupação porque a gente precisa lembrar que a gente está vivendo um mundo onde nós vamos viver aí muitos e muitos anos. E se as coisas continuarem da forma que estão, talvez a gente vá chegar no limite que se você falar não para alguém, você tem até medo, né, da reação da pessoa. Então, às vezes, você não concorda com alguma coisa. Eu tenho uma história que até o João, a gente ficou meio impressionado, a gente foi fazer uma viagem e aí a gente estava na fila e tudo que a gente fazia ou falava, questionava para a atendente, ela estava respondendo a gente rispidamente, assim, sem paciência. E aí a gente falou, olha, eu sei que a senhora deve estar nervosa, deve ter passado por alguma coisa, mas a gente precisa solucionar esse problema. E ela falou, não, eu não vou solucionar nada para vocês, eu não posso fazer nada por vocês, se vocês não estiverem satisfeitos, vocês podem pedir um reembolso, como se a gente tivesse que sair da fila, por favor, me dá licença que eu preciso trabalhar. Eu falei, olha, as coisas não são assim. E isso também vai irritando a gente, obviamente, né? Então, você pede um favor, que antigamente, né, existia uma palavra que eu sempre fui ensinada, ensino os meus filhos, que é boa vontade. Então, sim, tudo bem, não é sua obrigação, mas se você tem uma boa vontade, por que não? Né, a boa vontade de tratar a pessoa bem, a boa vontade de abrir a porta para alguém que está passando, a boa vontade de falar um bom dia, boa tarde, boa noite, a boa vontade de você compreender o outro e se pôr no lugar do outro. Então, a intolerância é algo que a gente não pode permitir que ela
aumente. A gente vê intolerância na internet em todos os sentidos, não concordo, aí já vem aquele monte de pessoas falando mal, criticando, se metendo na vida dos outros, sabe? Com tanta raiva e com tanta emoção que até parece que ela faz parte daquilo, até parece que é o marido, é a mulher, ou é o pai, ou é a mãe daquela pessoa. Porque a gente começa a repensar mesmo, será que vale a pena? Será que o que eu estou fazendo vale a pena? Porque são tantas coisas ruins que a gente escuta que a gente começa a ficar um pouco inseguro realmente. E aí foi por isso até que eu fiquei, acho que já tem 2 anos aí que eu estava, né, nesse momento offline, vamos falar assim. E aí agora estou retomando, mas quero retomar com esses cuidados, quero retomar com essas reflexões, quero retomar com essas perguntas. Então eu quero deixar isso para você hoje. Reflita, sabe? Antes de você xingar alguém, ou antes de você maltratar alguém, ou antes de você ser ríspido com alguém, para pensar se aquela pessoa realmente está ali por algum motivo. Será que ela não está fazendo aquilo por algum motivo? Será que você não pode tentar amenizar aquilo em vez de botar mais fogo na fogueira, sabe? Então, assim, se a situação já está pegando fogo e você vai lá e joga álcool, vai explodir. Então, assim, eu acho que o nosso papel, até como cristãos, vamos amenizar, vamos... O Bispo do Vale sempre fala isso, né? A briga não é boa para ninguém, para nenhum lado, gente. Sabe, às vezes a gente não para pensar, mas a gente tem que pensar que a briga não vai te fazer bem, não vai fazer bem para a pessoa que está do outro lado, porque ela acaba gerando consequências e essas consequências são ruins. E aí a gente não pode esquecer que, na verdade, as consequências de várias atitudes que essas pessoas têm tomado foram consequências graves. Então, nós somos agentes de mudança. Então, eu estou aqui de volta para falar para você que eu também não vou desistir, a gente também não pode abaixar os braços e falar, também não vou fazer nada porque não faz parte de mim. Não, não é assim. Então, a gente tem que ser um dos agentes de mudança e a gente tem que tentar mudar a forma de pensar, a forma de agir, a forma de viver, porque a gente precisa trazer uma esperança para esses jovens, para essa nova geração que está vindo, que eles não podem achar que tudo é baseado na intolerância, tudo é baseado na falta de paciência, tudo é baseado na briga. Não, existe a sabedoria, existe a paz, existe a tranquilidade, e é isso que nós temos que passar para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que a gente gosta. Essa foi a minha mensagem de hoje para vocês. Lembre com carinho, antes de você tomar uma atitude, antes de você ser intolerante com alguém, se põe no lugar dela. Com certeza você vai mudar a maneira de agir. Um grande abraço. Até a próxima.